E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vou falar novamente sobre Tesouro Direto, fazer uma compra de um título público, um dos que eu já comprei, então repetir a compra. Para quem viu os vídeos lá atrás, vocês sabem que eu gosto de montar posições quase sempre de maneira gradativa, até porque não acho que os juros vão cair do nada enquanto a gente está nesse ambiente de inflação alta e de uma Selic que deve continuar se elevando. A gente já está mais próximo do final do ciclo de aumento do que do começo, mas não sabemos ainda quando será esse final e nem em que patamar nós estaremos no final. Contudo, considerando algumas informações atuais, compartilhando a tela com vocês, nesse momento a gente vê que o Brasil é a grande jabuticaba internacional, porque olhando os juros dentro desse ranking global, acima do Brasil nós temos Argentina com 49%, Rússia com 14% e Turquia com 14%. Rússia em guerra com a Ucrânia, Argentina e Turquia em guerra contra a inflação de 58% na Argentina e quase 70% na Turquia. Já no Brasil, a gente vê uma taxa alta, uma Selic em 12,75 agora, e com muita gente projetando que vai chegar quase até a 14, e uma inflação dos últimos 12 meses em 12,13. Se a gente for olhar em termos de juros reais, o Brasil é o segundo dentro desse ranking, está perdendo para a China, que é um país que não tem um mercado livre, né? Então, dependendo do que aconteça lá, você não consegue tirar os seus investimentos, eles proíbem, assim como a Rússia proibiu. Pensando nisso e pensando também que essa inflação ela deve ceder por conta dos juros mais altos, a gente já tem uma taxa positiva e que vai se elevar mais, porque a inflação vai diminuir e porque os juros devem subir. Então, pegando aqui, por exemplo, esse conteúdo que saiu da XP, uma nota de revisão sobre o cenário, ele já projeta uma Selic a 13,75% para o final do ano. Consultando o último boletim Focus que saiu no Banco Central, que é relativo ao final de abril, saiu no dia 2 de maio, depois não saiu mais por conta de greve do pessoal do Banco Central, mas o que a gente tem na época era uma Selic projetada para o final do ano aqui nesse patamar de 13,25%. com uma inflação de 7,89%. A meta de inflação já ficou para trás há muito tempo, está perdida no ano de 2022. As expectativas de inflação também estão indo para cima e por conta disso a expectativa da Selic foi para cima. E o resultado disso a gente pode olhar lá no Tesouro Direto. Então, vendo aqui as taxas dos títulos, elas deram uma aumentada nos últimos dias, na verdade estavam altas, caíram bastante e agora voltaram a aumentar. A gente pode até olhar aqui abaixo, vindo no histórico, a movimentação em dois títulos específicos, que são os dois que eu já comprei em vídeos anteriores do canal. Então, pré-fixado 2025, veja que nos últimos 30 dias a taxa ela chegou a bater 12,66, ela foi caindo ao longo dos dias, chegou a 12,14 e agora deu uma movimentada para cima, né? Tem 12,38 aqui, mas a gente viu que está até um pouco mais alta, eles não atualizaram para essa parte. E se a gente for olhar o indexado à inflação para 2026, movimento também parecido, uma taxa que estava em 5,60, caiu bastante, chegou a uma mínima de 5,39 e agora está aumentando para 5,51. Nossa, o que pode estar provocando esse aumento? Na verdade, é uma série de coisas. Revisão de inflação para cima, riscos de intervenção do governo, por exemplo, em combustíveis. A gente acabou de ter há pouquíssimo tempo mais uma troca de presidente na Petrobras, o que não significa que haverá uma intervenção no preço, mas sempre fica aquela sombra no mercado de que isso pode acontecer. A própria revisão de estimativas de juros fora do Brasil, Estados Unidos, se subir mais juros, acaba puxando a nossa taxa mais para cima. E tudo isso entra numa conta e o mercado vai vendo se vale a pena pagar no preço dos títulos menos ou mais, e isso acaba mexendo com a taxa. Então agora estamos num momento onde as taxas estão voltando a subir. Inclusive, voltando à tela, mais do que a gente viu no gráfico, porque lá não atualizaram ainda os valores. E essas taxas subindo são ótimas para quem tem dinheiro novo para investir, mas podem ser ruins para quem já está comprado em títulos públicos, sobretudo aqueles de prazo maior, que são mais submetidos à dinâmica da marcação a mercado. Então, para quem viu os últimos vídeos e está curioso para ver o que aconteceu com as posições que eu comprei, eu fiz um vídeo onde eu comprei Tesouro IPCA+ 2026 pela plataforma do Banco Inter, um valor investido de praticamente 20 mil reais, né, uns quebradinhos, porque você não consegue botar um valor exato, você compra títulos, né, e cada título tem o seu preço. E agora o valor bruto está um pouco acima disso. E também fiz uma compra usando a Rico, que pertence ao grupo XP, de Tesouro pré-fixado 2025. Então, investimento também próximo de 20 mil reais e que deu uma subidinha de valor desde que eu fiz. Só que a gente tem que ver se subiu mais do que subiria se fosse, por exemplo, um CDB que não é submetido a dinâmicas de mercado. Ele só vai render ali na curva de juros realmente o que ele prometeu. Então, começando pelo pré-fixado. Se eu clico aqui, ele me mostra a posição detalhada, a data do meu investimento, a rentabilidade que eu contratei, 12,06 na época, que está abaixo da rentabilidade que a gente tem hoje para o título do mesmo período. A gente vê aqui,
né, o prefixado 2025 agora está pagando 12,45. Até agora, o que eu tenho de rentabilidade acumulada é 0,18 e se isso fosse repetido ao longo dos 12 meses, eu teria uma rentabilidade anualizada de 1,53. Nossa, mas você comprou um título que promete 12,06 ao ano e ganharia só 1,53? Sim, porque as taxas subiram, isso puxa o preço do título para baixo. Acho que, inclusive, melhor do que olhar essa parte é ver diretamente esse gráfico que o site do Tesouro nos libera. Então, nós temos em azul escuro a rentabilidade prometida, se ele fosse render realmente na curva, sem dinâmicas de marcação a mercado, que puxam muito o preço para cima ou para baixo. Tem marcação a mercado, mas é só pela taxa prometida. Então, esse deveria ser o desempenho do meu título se ele fosse, por exemplo, um CDB ou uma LCI pré-fixada. A diferença é que na LCI não teria imposto de renda, mas aqui também não entra cálculo de imposto. E nessa curva em azul, oscilando pra caramba, a gente tem o que acontece de fato, que é todo dia a economia, as expectativas sobre a economia mudando e com isso as taxas mudando, impactando o preço do título. Então o que a gente vê é que ele ficou sambando aqui nessa região, de repente as taxas caíram pra caramba, ele subiu bastante de valor e recentemente as taxas voltaram a subir, ele caiu um pouco de valor. Então veja que eu tenho mais do que eu investi. Eu tô com mais. Agora 19.870, sendo que o investimento foi de 19.759. Mas menos do que eu teria se eu tivesse colocado, por exemplo, num CDB que me garantisse a mesma rentabilidade. Então, nesse momento, eu estou sendo prejudicado pela marcação a mercado. Nossa, Bruno, então valeria a pena investir mais? Se eu acredito que daqui a um tempo essas taxas irão cair, porque a inflação vai estar controlada e esses títulos aqui são mais curtos, estão mais ligados a essa parte, sim, valeria a pena investir mais. Só que nesse vídeo eu não vou comprar mais prefixado. Eu vou pegar indexado à inflação. E vamos dar uma olhada no que aconteceu com os indexados à inflação que vencem em 2026. Então, veja aqui que o valor investido ele está menor do que o líquido, eu tive alguma rentabilidade, só que novamente observando o investimento feito no dia 21/3, então até agora, né, a minha rentabilidade acumulada é de 2,85%, sendo que a rentabilidade prometida pelo título é de IPCA mais 5,48. E se eu for pegar essa rentabilidade que eu tive até agora e estender para um prazo de 12 meses, com ela se repetindo, o que nós teríamos é um IPCA mais 0,88. Então, muito abaixo também do prometido. Por quê? A mesma dinâmica. As taxas subiram e com as taxas subindo, o preço do título cai, eu acabo sendo impactado por isso. Observando as informações desse investimento que eu fiz. Então, a data da aplicação foi no dia 21/3, a gente tem praticamente 60 dias. Se for pegar aqui o dado exato, 64 dias corridos desde que a aplicação foi feita. A rentabilidade acumulada nesse período foi de 2,85. Se a gente fosse estender isso para uma rentabilidade anualizada num período de 12 meses, nós teríamos IPCA mais 0,88, que fica abaixo da rentabilidade contratada, que é de IPCA mais 5,48. No entanto, se eu abro aqui o gráfico, tem algo curioso. Nós temos aqui a trajetória que esse título teria se ele fosse, por exemplo, um CDB, onde você tem lá a cada 30 dias, mais ou menos no meio do mês, dia 14, dia 15, a entrada da inflação, e você tem a trajetória que o título teve em si. E a gente vê até que eu tô com um leve ganho frente ao que seria a trajetória teórica, mas bem leve no final das contas. Não foi para isso que eu investi nesse título. O que eu espero é, da mesma forma, que com o arrefecimento da inflação devido aos juros mais altos, as taxas, o componente fixo desse título venha a cair, me propiciando um belo ganho de marcação a mercado. A mesma coisa que o pré-fixado, só que aqui eu tenho um pouco mais de proteção. Porque no pré-fixado, se por algum motivo a inflação do Brasil continuar alta e até disparar, dobrar, a gente ir para um patamar tipo a Argentina, né? Não espero que isso aconteça, mas também não posso falar que é impossível. No pré-fixado eu me dei mal. Porque de que adianta eu segurar até o final e receber o prometido pelo título 12, alguma coisa, se simplesmente os preços estão subindo pra caramba, 20% ao ano, 30% ao ano. Lembrando que a inflação é sempre uma média, então talvez minha inflação pessoal seja ainda mais alta. No final, mesmo segurando, eu vou ter perdido dinheiro. Sendo que, sobre os 12%, ainda vai ter cobrança de imposto de renda. Porque o imposto de renda ele não incide sobre o seu ganho real. Ele incide sobre o ganho nominal, aquele prometido, 12%. Por mais que o real seja, no final das contas, negativo. Você ganha 12 com uma inflação de 20, você não ganhou nada. Já nesse título, eu tenho uma proteção. Se a inflação disparar, eu ainda estou protegido. Embora, e vale a pena falar disso, se a inflação disparar muito, aí eu perco a minha proteção também.
Nossa, Bruno, não entendi por quê. Veja, coloca uma inflação tipo Argentina de 50% na conta. Então ganharia numa conta de padaria 50 mais 5, alguma coisa, ou seja, 55. Ou joga para 56 até, arredonda para cima. Sobre isso vai ter uma cobrança de 15% de imposto de renda. E aí, retirando esses 15% de imposto, eu teria uma rentabilidade líquida de 47,6% em um ambiente onde a inflação é de 50%. Então, se a inflação disparar mesmo em um país, os títulos públicos daquele país, por mais que tenha uma reposição por índice de inflação, muitas vezes não vão ser adequados para que você mantenha o seu poder de compra. A proteção real é investir fora, ter moeda estrangeira, ter cripto, é isso que acaba sendo a proteção. Mas esse é um cenário que eu espero que a gente não venha enfrentar aqui no Brasil, né? Para bater na madeira 3 vezes antes de pensar numa inflação na casa dos 50%. Bom, e agora que eu já mostrei as taxas aqui e que inclusive, pegando por exemplo o Tesouro IPCA 2026, a taxa está mais alta do que aquela primeira que eu peguei, o que eu vou fazer é realizar uma nova compra para ir montando essa minha posição que visa um ganho de marcação a mercado no futuro aos poucos. Como vocês acompanharam aqui na tela, eu já fiz compras pela Corretora Rico e pelo Banco Inter. Inclusive, a do Tesouro indexada à inflação foi pelo Banco Inter. E vou usar novamente aquela plataforma, deixando bem claro que não tem nenhum tipo de vínculo com o Inter. Estou usando simplesmente porque eu tenho conta lá, acho que é simples de investir, por isso que eu vou utilizar. Mas, para investir em Tesouro Direto hoje, qualquer plataforma te permite fazer isso e quase todas com um custo gratuito. A única taxa que você vai pagar é a taxa do Tesouro mesmo, que no final vai lá para B3. Agora as plataformas em si, todas estão tirando os custos que elas tinham até poucos anos atrás. Compartilhando a tela com vocês, já estou logado aqui na minha conta do Banco Inter, vou na parte de investimentos, passo toda essa área aqui dos diversos investimentos até praticamente o final, onde nós temos aqui Tesouro Direto, vou colocar para ver todos e vou descer até pegar o Tesouro IPCA 2026. Coloco nele, vou botar um valor mais ou menos próximo daquele que eu investi antes, cerca de 20 mil. Ele já corrige, porque vamos lembrar que os títulos têm um preço. Olhando aqui a tela do computador, a gente vê, né, que uma unidade do título Tesouro IPCA mais 2026 agora está sendo negociada por R$ 3.153,01. Então, meus 20 mil foram arredondados para eu comprar 6,34 unidades do Tesouro IPCA 2026. Mas o investimento mínimo é de cerca de pouquinho mais de R$ 30. Então ele me dá as informações aqui, coloca um grau de risco médio e eu acho que é até mesmo pensando em volatilidade antes do vencimento, tá condizente, coloco investir, confirmo e pronto, meu investimento foi realizado. E para finalizar o vídeo, eu vou responder uma pergunta que eu vi que constantemente aparece toda vez que eu falo sobre marcação a mercado, que é mais ou menos a seguinte: nossa, Bruno, tô entendendo que você está montando a posição aos poucos, mas por que fica comprando o título pré-fixado ou indexado à inflação enquanto a Selic ainda está subindo? Não é melhor esperar a última reunião, onde vai lá o pessoal do Copom e fala acabou o ciclo de subida, para comprar logo depois? E o ponto é que quando isso acontecer, eles falarem assim, cravarem em pedra que o ciclo ele está finalizado, as taxas já estarão menores, porque o mercado ele sempre se adianta. E dando o exemplo que aconteceu lá atrás, no último ciclo de subida de juros que nós tivemos, na época do impeachment da presidente Dilma, o que estava acontecendo é que você tinha tesouro prefixado pagando taxas de 17% ao ano. Você tinha tesouro IPCA+, pagando taxa de quase 8% ao ano. E de um dia para o outro, a taxa de 17, ela foi para 15, depois para 14, ela começou a cair muito rápido. E antes até do Banco Central falar, tá finalizado o ciclo. Foi quando o mercado viu que, olha, a inflação vai dar uma arrefecida, vai mudar, vai segurar um pouco o gasto público, a situação vai melhorar e as taxas caíram na hora. Então, no mercado, as coisas demoram para acontecer até que acontecem de repente. Então, vocês vão ver o mesmo tipo de coisa aqui. Do nada, a taxa vai estar em quase 13%, 14%, sei lá até onde ela vai subir, e quando o pessoal vê, não, de fato acabou o ciclo, ela vai cair muito rapidamente. Por isso eu prefiro montar as posições aos poucos, porque meu objetivo aqui, tanto em renda fixa quanto em renda variável, não é comprar na mínima, com o preço dos títulos lá embaixo, a taxa mais alta, para vender na máxima. Eu só quero ganhar dinheiro. Então, posso ir comprando no meio do caminho, vou comprando por vários preços e depois o meu objetivo é vender os títulos por preços mais altos, ou seja, com uma taxa mais baixa. E na renda variável, o raciocínio é análogo.
E uma ressalva, quando eu digo que essas taxas podem cair muito rapidamente, são principalmente as taxas mais longas. Então por isso que eu sempre falo que esses títulos mais longos, eles são um bicho diferente, né? Eles se comportam de uma maneira muito mais volátil. Tem impactos maiores para cima, mas também para baixo. Eu aqui estou me concentrando numa ponta média da curva de juros aí, nem muito longa e também, pensando em IPCA 2026, não é tão curta assim. Bom, esse era o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui falando o que você achou, o que você está fazendo, o que você quer ver aqui no canal, porque eu vendo que tem demanda por um certo assunto, a gente vai e grava o vídeo. Lembra sempre de se inscrever aqui, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.